Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe o seu dia, a sua casa, o seu trabalho. Que a paz dele seja convosco. Na vida de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre doenças espirituais. Esse estudo ele é baseado, certo, em um conhecimento que provém aí dos pais do deserto, né? Então, eles tinham uma convicção em relação a doenças espirituais, nos quais eles denominam isso como pecados capitais, né? Então eles dizem que esses pecados capitais são 8 espíritos, 8 doenças. E aí eles falam o seguinte, claro, nós vamos interpretar aqui, nós vamos, ao decorrer desse vídeo, nós vamos falando, né, um pouco mais, e nós vamos interpretando à luz da palavra de Deus. E esses pais do deserto, eles falam que essas 8 doenças espirituais, que esses pecados capitais, eles denominam isso como demônios que se especializam em problemas espirituais específicos, certo? E aí eles vão dizer que eles denominam isso como espíritos, por quê? Porque eles falam que o pecado é uma invenção angélica, ou seja, o pecado, né, original, a queda de Lúcifer, ele vai dizer que por ter sido uma invenção angélica, os outros pecados também são de invenção angélica por conta da sua origem. Sendo originado lá nos céus, né, por Lúcifer, os pecados também que se manifestam na terra também são de origens demoníacas. É assim que eles falam. E aí eles vão dizer o seguinte, que quando nós pecamos, existe junto ao pecado uma sugestão demoníaca, né? Ou seja, nós cometemos um ato. Eles falam o seguinte, esse ato de pecado veio junto com uma sugestão maligna que foi aí colocada na mente, né? Ou seja, eles vão entrar aí no aspecto da batalha espiritual. Então, eles falam que muitos cristãos, eles perderam aí a noção de que a vida espiritual, ela é uma luta. E por isso Paulo vai dizer lá em Efésios o seguinte, que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. A própria palavra diz lá em Efésios também que os filhos da desobediência, né, eles estão sendo guiados pelo príncipe da potestade do ar, ou seja, esses espíritos que estão espalhados pelos ares. Então nós estamos sim em um conflito, em uma batalha espiritual. Então eles fazem essa afirmação de que todo pecado é uma sugestão maligna, é uma sugestão feita por espíritos, né? Então eles falam também que existem aí demônios que se especializam em áreas das nossas vidas e nos tentam. E aí nós fazemos o nosso primeiro questionamento. Por que então Deus permite que nós sejamos tentados? O porquê disso? Por que sermos tentados? E aí os pais do deserto eles falam o seguinte, de certo modo, Deus permite, até certo ponto, para que através da tentação nós corramos para Ele. Existe uma frase que diz o seguinte, sem a tentação nenhum homem poderia ser salvo, pois elas mostram as nossas misérias. Isso é verdade. Lembrei também de uma frase de Lutero, que diz o seguinte, que Lutero falou, as minhas tentações têm sido as minhas mestras de teologia. Então notem, como as tentações, elas acabam tendo um papel, né, de certo modo importante na nossa vida cristã. Não só por isso, mas também porque as tentações, elas são uma oportunidade para nós mostrarmos o nosso amor por Deus. Então perceba, irmãos, quando nós somos tentados, nós temos aí duas possibilidades, né? Ou pecarmos, ou fugirmos do pecado. Quando nós pecamos, isso mostra que o nosso coração ainda é um coração dividido. Nós temos desejo por algumas coisas que não são da vontade de Deus e acabamos cometendo. Então, de certo modo, Deus prova os nossos corações. E quando nós rejeitamos, isso mostra que nós temos um amor incondicional por Deus, porque nós estamos correndo do pecado. Nós estamos fugindo do pecado. Então, isso é algo assim que nós devemos compreender.
Lá em Deuteronômio vai dizer, né, que aquele povo ele foi enviado ao deserto para que Deus provasse o coração deles. Então, de certo modo, a batalha espiritual, ela não é uma batalha de poder. Não é uma batalha minha contra espíritos malignos, não é uma batalha minha contra mim mesmo, mas é uma batalha de amor para provar onde está o meu coração. Então, as tentações, elas servem de certo modo para isso. E eles continuam falando o seguinte: sabendo que a queda original nos céus, né, que foi a primeira queda com Lúcifer, e logo após na terra, com Adão e Eva, afetou o quê? Os nossos pensamentos. Então a nossa mente ela foi infectada pelo pecado e através dela que cometemos os atos pecaminosos, porque a mente é um órgão da alma e esses pensamentos geram impulsos, desejo, vontade e emoção. E quando é gerado, o nosso corpo reage. E aí então praticamos os atos em nossos membros. Então percebe, irmão, toda a sugestão mental ela vai nos conduzir, certo, a nós praticarmos os pecados em nossos membros. Então, o que esses pais do deserto eles querem nos ensinar? Eles estão dizendo o seguinte: olha, vocês são tentados, existe uma sugestão mental para que vocês pequem, para que te conduzam a essas doenças espirituais. Quais são essas 8 doenças espirituais que eles citam? A vaidade, a avareza, a tristeza, a ira, a luxúria, a gula, a soberba e a assídia. Eles falam que todas essas doenças espirituais são nada mais, nada menos do que sugestões mentais. Então, elas surgem primeiro na mente, certo? Então, nós precisamos entender que, primeiramente, quem peca é a nossa alma. Por quê? Porque se é concebido primeiro no pensamento, para depois que o ato seja gerado. Por isso que os órgãos da nossa alma são aí vontade, desejo e emoção. Então, eu olho algo, eu crio um desejo na minha mente, certo? Aquilo gera em mim vontade, gera em mim emoção. Logo após isso, certo? Eu gero o ato. Então, os meus membros pecam. Então, a nossa alma, né? Ela acaba, primeiramente, sendo o agente aí do pecado. Então, os pais do deserto, eles vão falar isso. Que quem peca, primeiramente, é a alma, consequentemente, o corpo. E aí, Agostinho também diz algo muito profundo que exemplifica isso. Ele fala o seguinte: não existe muita diferença física entre o ato conjugal do marido e mulher e um ato entre um homem e uma prostituta, no caso, um ato adúltero. O ato é o mesmo, os corpos fazem os mesmos movimentos, as mesmas coisas. Porém, um ato é santo e o outro é pecado. E onde está a diferença? Pergunta Agostinho. E a resposta é a seguinte: a diferença está onde? Na alma. Porque um é santo, mas o outro é pecado. A intenção de um casal a ter uma relação é boa, perfeita e agradável a Deus. Mas a segunda não. A pessoa tem um desejo e esse desejo gera ela a praticar um ato pecaminoso. Então nós percebemos aí que são os pensamentos que conduzem ao pecado. Tá bom? Os pecados capitais que os pais do deserto nos falam, né, que eu já citei, que é a gula, a luxúria, a avareza, a tristeza, a assídia, a ira, a vaidade e o orgulho, nós devemos entender que são paixões, são vícios, certo? Então essas paixões aí, elas são no sentido negativo, paixões no sentido negativo, que são vícios, né? E aí, quando nós vemos essa realidade, nós entendemos a batalha espiritual. O que é a batalha espiritual? É uma batalha contra as nossas paixões. É uma batalha que o inimigo ele começa em nossa mente. O campo de batalha da mente, né? Então aqui reside todo o início da batalha espiritual, que são a sugestão, a tentação e os pensamentos. E aí, eu quero fazer um exemplo aqui, quero citar um exemplo, que é um exemplo da comida. Depois eu vou falar da comida, tá bom? Isso que é a gula. Mas vamos lá. Você acabou de se alimentar, você fez uma refeição legal, comeu bem.
E aí você abre a geladeira. Quando você abre a geladeira, tem um pedaço lá de torta. Você está satisfeito, você não está com fome. Mas aí, quando você olha aquela torta, você criou um desejo, uma vontade, né? Não é fome, é a vontade que você está de comer, porque a torta é bonita, né? E aí você começa a ter um desejo daquela torta. E aí o que acontece? Que a gente pode ter aí 4 coisas a se fazer, né? Que são 4 estágios das paixões, né? Primeiro estágio, você pode rejeitar. Você pode rejeitar aquele pedaço de bolo. Por quê? Porque aquele pedaço de bolo você vai pensar, não, eu comi agora, não tenho necessidade desse pedaço de bolo, vou deixar para outro horário, porque realmente eu não tenho necessidade nenhuma de comer isso agora, eu estou satisfeito. Você rejeitou, né, a tentação. Segundo estágio que pode acontecer, você pode dialogar consigo mesmo e com a tentação. Aí você pode dizer, não, eu comi aqui, mas acho que ainda cabe alguma coisinha. Ah, já faz uns 2 semanas que eu não como bolo, eu vou comer. Então você começa a dialogar. E quando você dialoga, né, você entra nesse diálogo com a tentação e consigo mesmo, vem o terceiro estágio, que é o consentimento. Você consentindo com isso, certo? E isso se tornando uma repetição, a gente vai para o quarto estágio, que é a paixão propriamente dita. Então, eu usei esse exemplo da comida, mas você pode usar aí qualquer outro tipo de exemplo, tá bom? Pode ser relacionado a dinheiro, relacionado à questão de lutas na área sexual, certo? Quando você cede à tentação, quando você dialoga com a tentação, o que acontece? Você consente, você repete, e aquilo se torna um vício, e aquele vício se torna uma paixão desenfreada, tá bom? Então, as doenças espirituais, elas são também doenças morais, tá bom? Que são causadas por nós mesmos. E existem aí 3 influências, que são as influências demoníacas, que são as sugestões lançadas na mente, dardos e setas. Existem as tendências vindas do pecado de Adão e Eva, certo? E também vai existir a realidade dos nossos próprios pecados, as nossas próprias cobiças, a cobiça do nosso coração. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, certo? Então, você faz, certo? Você se vicia, você vai se algemando, você começa a colocar grilhões que começam a te escravizar naquele pecado, ou seja, a progressão do pecado. A progressão do pecado é, primeiro você vai consentir, você vai fazer, você vai se viciar naquele ato, você vai começar a se algemar, começar a colocar grilhões sobre a sua vida, e quando você vê, você já está escravizado naquele pecado. Isso é o progresso do pecado. Então, as doenças espirituais, repetindo, elas são causadas por espíritos maus, pensamentos maus e paixões desordenadas. Então, essa palavra, né, pecado capital, ela não é um pecado no sentido propriamente dito da palavra, mas pecado capital é uma tendência, é uma sugestão, é um pensamento, pois ele provém do pecado original, né? E conduz a nós praticarmos os pecados, ou seja, o ato de pecarmos com os nossos membros. Então, por isso, o pecado capital, ele é uma doença, ele é uma paixão desordenada, ele é um mau pensamento e também é uma tentação maligna. Não deixa de ser. Então, por hoje, eu quero encerrar esse vídeo aqui para não ficar longo e depois eu vou abordando, né, outros temas em cima desse conteúdo aqui que eu estou gravando. Eu estou meditando e estudando sobre esses assuntos, mas falou muito ao meu coração. Eu espero que vocês tenham, de certo modo, entendido, né? Recapitulando, nós falamos das doenças espirituais, estamos abordando sobre isso, né? Falando um pouco sobre o entendimento dos pais do deserto, onde eles compreendem que essas doenças espirituais são 8 espíritos, né? Citando aí, são 8 doenças espirituais, como a vaidade, a avareza, a tristeza, a ira, a luxúria, a gula, a assídia, a soberba, que eles acreditam que são espíritos que se especializam
né, em problemas espirituais específicos, eles vão relacionar isso a uma batalha espiritual, que nós não lutamos contra carne e sangue, e que existe sim uma sugestão maligna sobre nossos pensamentos em relação a essas doenças espirituais, mas também é importante lembrar que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelas nossas próprias cobiças, porque somos pecadores, porque somos falhos. Então nós devemos compreender tudo isso. Devemos compreender o aspecto da batalha espiritual na mente, e como isso é perigoso na nossa vida e como nós devemos estar diante do Senhor em oração, né, para que possamos compreender mais sobre esses detalhes. Então que Deus abençoe e até os próximos vídeos aí, se Deus permitir.